Saudações, gente bonita. Muito bom dia para vocês. Pessoas, Kazan hoje é a capital do mundo. Deixa eu só ligar essa luz aqui. Kazan hoje é a capital do mundo. É lá que vão acontecer duas reuniões muito importantes. A primeira, dia 1º, a segunda, acho que do dia 23 ao dia 27. Ambas relacionadas com os BRICS, mas a primeira é mais importante, porque ela trata de assuntos financeiros. Eu venho dizendo há algum tempo que a derrota do Ocidente não vai ser militar, por uma série de questões. A Rússia não quer ter as perdas humanas devastadoras que teve na época da Segunda Guerra Mundial, na União Soviética. Perdeu 26 milhões de cidadãos. Ela não quer passar por isso novamente. A China é uma nação de comerciantes, não quer o mundo destruído, o mundo que ela está ajudando a construir sendo destruído. O Irã acha isso pecado. Então, a verdade é que somente o Ocidente quer a guerra. Os Estados Unidos querem a guerra. Os lacaios dos Estados Unidos que estão na OTAN querem a guerra. O Ocidente quer a guerra. A Eurásia não. Então, quando um não quer, dois não brigam. Até em geopolítica isso é verdadeiro. É nítido que a Rússia está sofrendo uma série muito grande de provocações descabidas. E aí no nosso grupo, agora mesmo, uma análise foi dada. Eles vão tentar atingir a Rússia profunda antes do dia 1º, que é daqui a 17 dias, gente, 18 dias, está aí. Vão tentar atingir a Rússia profunda para forçar uma reação, porque nesse caso, imagina, atingindo a Rússia profunda, Putin seria pressionado pela opinião pública a reagir. E reagindo, eles usariam a arma de sempre, né? A chorantina, a vitimização, perigo russo, a civilização vai ser destruída, temos que nos unir. Só que eu não creio que isso vai acontecer. E deixa eu explicar para vocês o motivo. Eu vou compartilhar o mapa mundi. Nós vamos continuar a partir disso, sabe? Eu acho que se a gente der uma olhada em algumas coisas, a gente vai entender por que é muito pouco provável que isso vai acontecer. Bom, primeiro, olha o tamanho da Rússia. A Rússia, ela faz fronteira com a Polônia, com os Estados Unidos, com o Japão. Cara, a Rússia é enorme. A Rússia é maior do que a América do Sul, a Rússia é maior que a Antártica, a Rússia é maior que a Oceania e a Rússia é maior do que a Europa. Ela é maior que 4 continentes do mundo. Então, primeiro vamos definir o que é Rússia profunda. Seria a Rússia além dos oblastes que fazem fronteira com a Ucrânia? Então, isso aqui seria a Rússia profunda. Ou eles estão pensando em atingir Moscou? Estão pensando em atingir São Petersburgo? Estão pensando em atingir Volgogrado? Tula, Kazan, Vladimir, Ivanov, Ekaterimburgo? É isso que eles estão pensando? É isso que eles querem? Vou dizer uma coisa para vocês. O primeiro problema aqui é de ordem técnica. Vamos supor, vamos pegar a distância entre a Ucrânia e a Rússia. Aqui, ó. A Ucrânia e Moscou. 500 quilômetros. A Ucrânia tem mísseis que alcançam 500 quilômetros? Tem. Não dela, mas da OTAN. Então ela precisaria de autorização. Mais do que autorização.
A Ucrânia tem satélites para organizar o trecho fronteira Moscou? Não, então ela precisaria de satélites. Sendo que a Ucrânia nem tem mísseis, nem satélites para fazer esse ataque, um ataque desse só seria possível com apoio ocidental explícito. E aí nós temos um problema. A Ucrânia sozinha não consegue fazer, mas a OTAN conseguiria. Só que, ao fazer isso, a OTAN estaria declarando guerra à Rússia. A OTAN tem essa coragem? A capacidade? Para começar, ela teria. Mas ela aguentaria as consequências? Não, evidentemente não. Porque da mesma forma que a distância da Ucrânia até Moscou é 500 quilômetros, deixa eu botar outra distância aqui. A distância entre Kaliningrado, deixa eu apagar aqui. A distância entre Kaliningrado e Varsóvia. Gente, mas que... né? Distância entre Kaliningrado e Varsóvia. 280 quilômetros. A distância entre Kaliningrado e Berlim, os mesmos 500 quilômetros. Então, se a distância que separa a Ucrânia de Moscou é 500 quilômetros, a distância que separa o Oblast de Kaliningrado de Berlim também é 500 quilômetros. E a distância que separa o Oblast de Kaliningrado de Moscou, de Varsóvia, vamos pegar aqui a distância mínima, ela é de menos de 250 quilômetros. Então, a OTAN tem muito, mas muito a perder. Porque são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é essa que eu acabei de dizer. A distância entre a Ucrânia e Moscou é a mesma distância entre a Rússia e Berlim. E a distância entre a Rússia e a capital da Polônia é só a metade disso. Mais do que isso. Moscou, em última instância, tem como se defender. Tem um anel de sistemas de defesa A235, Noodle, S400, S500, S550. Sistema de defesa laser. Sistema de defesa em cebola, em torno de Moscou. Moscou teria como se defender. Varsóvia teria como se defender? De mísseis hipersônicos? Iskander, Kinjal. Avangar. Varsóvia teria como se defender? Não vou nem falar de Sarmat. Eles são destruidores de mundos. Berlim tem como se defender? Então, se você não tem como se defender de armas absolutamente devastadoras, não é uma atitude minimamente inteligente você fazer uma provocação desse tipo. Olha a distância que separa Helsinki de São Petersburgo. Helsinki. Vamos começar com Estocolmo, São Petersburgo. 700 quilômetros. Agora vamos. Vamos achar Helsinki aqui. Aqui. Helsinki, São Petersburgo, 320 quilômetros. Isso da cidade. Do Oblast é bem menos. São 170 quilômetros. Ah, Suécia, não sei o que, Finlândia, gente. A Suécia é um paísinho de 5 milhões de habitantes. Tem menos habitantes que São Petersburgo. Essa fronteira enorme entre a Suécia, entre a Finlândia, e a Rússia é totalmente despovoada. Parece que as pessoas ignoram que isso é uma floresta. Eu já passei de avião em cima disso.
É só lago, realmente, é só lago e pinheiro. Certo? A Finlândia não tem como se defender da Rússia. E o fato de ela estar na OTAN não muda isso, não faz isso ficar diferente. A Noruega não tem como se defender da Rússia. E se a Rússia atravessasse esse amontoado de pinheiro, que é a Finlândia, ela entraria facilmente na Suécia. Os Balcãs seriam aniquilados em questão de minutos, estou em minutos, Letônia e Lituânia em horas, que depende da velocidade máxima que os tanques russos são capazes de fazer. Sabe? Então, essa conversa, a Rússia vai ser atacada profundamente, não vai. Não vai. Não vai mesmo. Ainda que eles possam orquestrar um atentado terrorista, um ato de sabotagem, eles não vão atacar a Rússia profunda. Certo? E, inclusive, porque vamos estudar o conceito de Rússia profunda, esse é um lado da Rússia, é um canto da Rússia, um extremo da Rússia. O Oblast de Kaliningrado. Vamos analisar o outro extremo. Qual a distância? 6.621 quilômetros. Vamos pegar até as Ilhas Kurilas, na fronteira com o Japão. Quase 8.000 quilômetros. Ponta a ponta, em linha reta da Rússia, de uma ponta a outra, são 8.000 quilômetros. 8.000 quilômetros é a distância de ponta a ponta da Rússia. Deixa eu só mostrar para vocês o que isso significa. Porque às vezes a gente perde a dimensão, né? Se eu pegar a distância entre a cidade brasileira e os Estados Unidos. Vamos ver qual é a distância do Brasil e dos Estados Unidos? A gente pega Roraima aqui, né? Pega essa ponta de Roraima e vamos chegar na aqui. Pronto, 2.800 quilômetros. A distância que separa o Brasil dos Estados Unidos é 2.850 quilômetros. A distância que separa uma ponta da outra da Rússia são 8.000 quilômetros. Vamos ver a distância que separa o Brasil da África. Né? A gente tem uma dimensão do que são 8.000 quilômetros. Bom, a gente pega o Rio Grande do Norte, onde o Brasil foi descoberto, não foi na Bahia, mas isso é outra história, até a Serra Leoa. 2.900 quilômetros. Mais ou menos pouco mais que a distância do Brasil aos Estados Unidos, a distância do Brasil até a África. 2.800, 2.900 quilômetros. Isso que separa o Brasil da África. Separa o Brasil da Europa. Pegar o Ceará, que é a região mais perto da Europa, é 5.400 quilômetros. 5.400 quilômetros. De uma ponta a outra da Rússia, vamos lembrar, é 8.000 quilômetros. Vocês têm noção do que é a Rússia profunda, então? O Ocidente tem como fazer isso? Não tem. Não tem. E vamos lembrar de outra coisa aqui, que eu acho importante. Nós estamos falando qual é a distância da Rússia até os Estados Unidos. Qual é a distância? Vamos ver se os Estados Unidos estão em posição, porque eles podem sacrificar a Europa. Sim, podem. Qual é a distância que separa a Rússia dos Estados Unidos? 3 quilômetros. A Rússia continental dos Estados Unidos continentais. 84 quilômetros. 84 quilômetros. Pessoas, não é uma ideia realmente inteligente. Não é mesmo uma ideia realmente inteligente. É provocar a Rússia nesse nível. A Rússia de uma grande cidade americana, Seattle, 3.000 quilômetros. A Rússia de uma grande cidade japonesa, Sapporo, 430 quilômetros. Então, os Estados Unidos, o Oeste Coletivo, a OTAN, teriam que ser profundamente,
estúpidos se atacassem a tal Rússia profunda. Isso considerando que eles tivessem os meios. Não tem. Pode até ter, eventualmente, os meios de fazer o ataque, mas não tem a menor capacidade de ter os meios de defesa. Então, eu não acredito que vai haver um ataque da OTAN Rússia profunda. Um ato de sabotagem, um ato de terrorismo, existe sim a chance. Existe. Mas um ataque direto, não. Porque as consequências seriam absoluta e absurdamente devastadoras. E outra, como nós dissemos, a Rússia não quer a guerra. A Rússia quer a destruição do Ocidente. Que é outra coisa. Mas para você ter destruição, você precisa da guerra. Não precisa. Não existe a necessidade da guerra. O que é o Ocidente hoje? O Ocidente é o dolaristão. Imprime moeda, chama essa moeda de dólar, euro, libra, não faz a menor diferença, imprime moeda sem lastro e usa essa moeda para comprar o mundo. Só que, e muito provavelmente o que vai ser discutido em 1º de outubro em Kiev é a desdolarização. Tem gente que fala que pode ser a entrada da Turquia nos BRICS, não sei. Não especulo. É o que se diz. Mas eu não sei. Seja o que for, eu creio que o Ocidente tem alguma ideia do que é. E eles estão profundamente amedrontados com essa possibilidade. Profundamente amedrontados. E aquilo que eu disse ontem continua sendo verdadeiro hoje. Piorar uma situação que já está ruim não melhora essa situação. O Ocidente já está numa situação muito complicada, muito difícil. A economia europeia em frangalhos, a sociedade desmoronando, os Estados Unidos numa situação péssima, mas horrível mesmo. Vou mostrar aqui, rapidamente, como é que está essa situação. Vou compartilhar outra tela com vocês. Só um momento. Que eu gosto de fazer, eu prefiro fazer vídeo ao vivo. No Telegram é possível, mas eu acabo alcançando poucas pessoas. Então, eu tenho que gravar no Telegram, porque ele tem essas opções muito interessantes de eu poder usar as imagens, né? Infelizmente, eu não disponho disso no YouTube. Então, isso limita um pouco o que a gente pode fazer. Mas eu creio ser mais pedagógico poder mostrar. Eu vou mostrar outra coisinha aqui para vocês. Repetir. Vamos entender por que os Estados Unidos estão numa situação tão terrível quanto estão. Só um momento. Nossa, eu tenho que diminuir um pouco aqui, ó. Deixa eu só diminuir o zoom. Quando a gente troca de navegador, coisas acontecem. Só um momento, gente, rapidinho. Deixa eu compartilhar outra tela com vocês. Pronto. Esse é o motivo pelo qual os Estados Unidos vão cair. Não importa o que eles façam. O motivo não é esse que as pessoas, muita gente tem alegado. A dívida dos Estados Unidos tem 35 trilhões de dólares e crescendo 1 trilhão a cada 6 meses. Não é isso. Porque nenhum país quebra na própria moeda. Esse não é o problema. De verdade, esse não é o problema. Mas o problema está mostrado aqui. O primeiro problema é esse que vocês estão vendo. Os Estados Unidos arrecadam
menos de 5 trilhões, certo? Eles arrecadam menos de 5 trilhões. Nossa, eles atualizaram. E esses dados são públicos, tá? Não é inventado pelo Partido Comunista Cubano, não. Olha lá, ó. Esses dados são do Banco Central dos Estados Unidos, do Departamento do Tesouro. Então, esses dados são públicos. Ontem, essa arrecadação estava em 5 trilhões e 40 bilhões de dólares. Aí ela foi atualizada para 4 trilhões e 899 bilhões de dólares. Quer dizer que uma pancada, num dia, ela caiu 150 bilhões de dólares, a arrecadação dos Estados Unidos, num dia. Porque eu vejo isso todos os dias. Ontem estava em 5 trilhões e 42 ou 43 bilhões de dólares. Hoje caiu para 4 trilhões e 899 bilhões. Caiu 150 bilhões de dólares num dia. Porque os Estados Unidos fazem isso, eles lançam previsão para o mercado e depois corrigem, ou seja, contra a verdade. O mercado toma decisão em cima de informação que ele sabe que é mentirosa e depois o governo corrige as informações, dando a impressão que foi só um equívoco. Né? Então, o fato é que o déficit público fiscal, déficit fiscal que importa, que ontem era de 2 trilhões, subiu para quase 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Esse sim é um problema. Esse sim é um problema enorme. Não há dívida. O déficit fiscal de 2 trilhões e 197 bilhões de dólares, quase 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, esse sim é um problema enorme. E pelo jeito ele está crescendo. Porque eles atualizaram não só a arrecadação de 5,40 para 4,899, como pelo jeito atualizar o gasto, que dava em 7 trilhões e 50, pouco menos de 7 trilhões e 50, por quase 7 trilhões e 100 bilhões. Quer dizer, de uma hora para outra, o déficit fiscal, que era de 2 trilhões, passou para quase 2 trilhões e 200 bilhões. No prazo de uma atualização. Às 12 horas, até a hora que eu fui dormir, e agora? Então, esse é um problema grande, tanto eles tentam esconder. Isso é um problema enorme. Quer ver outro problema enorme? Deixa eu mostrar outro problema enorme. O total da dívida dos Estados Unidos é de 101 trilhões 922 bilhões de dólares. Total da dívida. Que exclui a dívida pública. A dívida dos bancos, dos entes governamentais, estadual, de condado, município, cidade, das empresas, das famílias. 101 trilhões 922 bilhões de dólares de dívida privada. Isso para um PIB, vamos achar aqui o valor do PIB, isso para um PIB de 28 trilhões de dólares. Certo? Para um PIB de 28 trilhões de dólares, eles têm uma dívida de 102 trilhões de dólares. É óbvio, isso é a dívida particular, privada. Por que o banco não quer, o país não quebra na própria moeda? Porque ele emite moeda. Só que as empresas não emitem moeda, as famílias não emitem moeda, as pessoas não emitem moeda. Os governos locais não emitem moeda. Só o governo federal emite moeda. Então o governo federal pode se endividar em 35, 50, 60 trilhões de dólares, tanto que eles quiserem. Vai ter um probleminha, vai. Mas eles conseguem. Agora, as entidades que não emitem moeda, essas têm um problema muito grande. E quando a soma total da riqueza produzida nos Estados Unidos é de 28 trilhões, 655 bilhões de dólares, enquanto o total da dívida de 101 trilhões, 922 bilhões de dólares, aí efetivamente nós temos um problema enorme. Aliás, só as pessoas, não estou falando de empresa, banco, corporação, governos estaduais, governos regionais, governos locais, só as pessoas nos Estados Unidos devem 25 trilhões 597 bilhões de dólares, quase o valor do PIB. Esse é outro problema enorme, enorme. E essa dívida só está crescendo, e crescendo, 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 e crescendo cada vez mais. Então aí nós temos um problema. O déficit comercial dos Estados Unidos também é um problema. 1 trilhão 119 bilhões de dólares. Isso é um problema muito grande. Certo? Os papéis da dívida americana em poder de potências estrangeiras também é um problema gigantesco. Aqui, 8 trilhões 348 bilhões de dólares. Esses derivativos, que são papéis em tese de seguro, mas que não tem como ser pago, de 631
trilhões, 741 bilhões de dólares também, evidentemente, são problemas gigantescos. Os ativos não garantidos, você sabe o que é um ativo não garantido? É uma promessa de dinheiro que não tem como ser honrada. De aposentadoria, de pensão, de recebimento futuro. Na verdade, os Estados Unidos hoje é uma mistura de Bet com avestruz master. 219 trilhões e 40 bilhões de dólares. 8 vezes o PIB do país. Esse é o dinheiro que os americanos esperam receber, cada cidadão espera receber de alguma forma de banco, do governo, de seguradora, 648.372 dólares. E você sabe o que eles vão receber? Sabe o que é esse não garantido? Quer dizer que eles não vão receber nada. E isso é um problema. Isso é um problema. Quer ver outro problema? A população dos Estados Unidos está aqui, ó. É de 336 milhões de pessoas. 100 milhões delas não trabalham, nem buscam emprego. Sequer estão desempregadas. Os desempregados, número real, não fingido. Fingido é 7 milhões e 200 mil. Real é 3 milhões e 700 mil. Se você toma 3 milhões e 700 com 100 milhões e 400 que sequer estão desempregados, porque não estão procurando trabalho mais, nós temos que 114 milhões de pessoas nos Estados Unidos nem trabalham, nem buscam emprego. Estão absolutamente abandonados por tudo e por todos, não têm dinheiro, ou recebem pensão, ou recebem aposentadoria, ou recebem alguma coisa que seria garantido por isso aqui, ó. Certo? Só que não existe. E se você pensa o valor dos Estados Unidos, esse número é razoável. O valor dos pequenos negócios nos Estados Unidos é 18 trilhões e meio de dólares. O valor das corporações nos Estados Unidos é 25 trilhões e meio de dólares. Esses números são razoáveis. Agora, isso aqui não é razoável. As casas, os imóveis nos Estados Unidos valem 170 trilhões de dólares, enquanto as empresas e todos os negócios do país valem 43? É óbvio que não. Esse número aqui é uma farsa, é uma mentira. Como é possível que a soma do valor dos imóveis nos Estados Unidos seja 4 vezes maior do que a soma de todos os negócios, grandes ou pequenos, que existem nos Estados Unidos? Não é possível. É especulação imobiliária pura e simples. Isso explica por que tem tanta gente sem teto, por que tem tanta gente morando em carro. Eles inventam esse valor para os imóveis. Sabe, o PIB dos Estados Unidos parece grande porque o setor de serviços é inflacionado. Como eu já expliquei várias vezes, tirar uma chapa de pulmão no Brasil custa 9 dólares e 33 centavos, 50 reais. Nos Estados Unidos pode chegar a 560 dólares, 3 mil reais. Então tá aí por que o PIB deles é muito grande, porque o setor de serviço é completamente inflacionado. São valores de reais que as empresas estão utilizando para roubar dos cidadãos. Da mesma forma, esse mercado imobiliário, que impede as pessoas de terem casa. Esse valor não é real. Ele não é real mesmo. Os 2 primeiros da coluna inferior, da esquerda para a direita, são reais. Mas o terceiro não é. Então, os Estados Unidos não valem 214 trilhões de dólares. Os Estados Unidos deve valer uns 80? 90? Eu posso ter. 214 jamais. O país é um poço de especulação, que depende da especulação imobiliária, que está nítida aí, vocês podem ver. Aqui, a especulação imobiliária está aqui. Que depende do setor financeiro absolutamente fraudulento, está aqui, ó, a fraude. Que depende de seguradoras absurdamente mentirosas, que não tem como garantir o que elas supostamente cobram. Que depende da emissão de dinheiro, da criação de moeda, pura e simplesmente, cara. Esse M2 é isso. Criação de moeda. Era 4 trilhões e 800 bilhões de dólares em 2000, subiu para 21 trilhões de dólares agora. Os Estados Unidos simplesmente estão imprimindo dinheiro. É quantitativismo. Isso é um problema. Isso é um problema enorme. Certo? Isso é um problema muito grande.
Esses são os problemas dos Estados Unidos. E por isso que eu digo que eles vão cair. Vocês não têm... Cara, a Rússia está vendo isso, a China está vendo isso, o Irã está vendo isso. Não se sabe como os Estados Unidos ainda se sustentam, apesar desses números medonhos, mas não vão se sustentar para sempre. A Rússia... Eu estou vendo, gente, vocês estão vendo, é só lá, westclock.org. Qualquer um pode ver. E a China vendo, a Rússia vendo, o Irã vendo, e eles vão entrar em guerra com isso. Vão arriscar perder vida de iraniano, de russo, de chinês, por causa disso aqui? Não vão. Só precisa isso apodrecer, cair. Eles só têm que esperar. E eles sabem disso. E, inclusive, eles vão acelerar isso nas 2 reuniões de Kazan. Então, eles não vão cair na provocação do Ocidente. Mas não vão mesmo. É tudo que eles querem, não é? Então, não faça. Então, não faça. Deixa eu só, antes de eu encerrar, mostrar outro mapinha que vai ajudar muito a gente a entender algumas coisas. Vai ajudar muito a gente. Ok. Vamos voltar novamente ao mapa. Um globo, né? Aí você tem outro estado provocado, que ocupa ilegalmente a Palestina. É uma economia ridícula, certo? É um país de tamanho ridículo, de população ridícula, que está querendo enfrentar o Oriente Médio inteiro. Eles também estão provocando. Esses dias eles admitiram que atacaram o sul da Síria. Por que eles estão provocando? Eles querem forçar uma reação do Irã, do mesmo jeito que a Ucrânia quer forçar a reação da Rússia. A OTAN é o mesmo caso. Os mesmos Estados Unidos, mesmo Europa, o mesmo Ocidente. Para quê? Para se fazer de vítima. Ah, meu Deus, 6 milhões, nunca mais. Socorro. Eles querem nos exterminar. Os caras matam dezenas de milhares de crianças e mulheres na frente das câmeras de televisão. E malvados são os outros. Perversos são os outros. Só que veja bem, ontem, um grupo de dança, o Rebolar, desceu a lenha sem misericórdia. Toda essa faixa norte aqui. E continua avançando. Certo? Continua avançando. Isso aqui já não tem mais ilegítimos. Isso aqui já não tem mais ilegítimo. Na prática já é território libanês ou sírio. As pessoas estão fugindo às dezenas de milhares para o sul do país e os que podem fugindo do país. É o que está acontecendo. Eles também estão desmoronando. E desmoronando ainda mais rápido, porque os Estados Unidos pelo menos têm aquele PIB de 25 trilhões. O de Israel, sendo realista hoje, não chega a 300 bilhões. Os Estados Unidos tem 336 milhões de habitantes. O de Israel, sendo realista hoje, não chega a pouco mais de 6 milhões étnicos, 50 vezes menor. O território dos Estados Unidos é de 9,5 milhões de quilômetros quadrados, pouco menos. O do Estado legítimo é pouco mais de 20 mil. 450 vezes menos. Então, se os Estados Unidos não têm condição de enfrentar, imagina isso. Por favor. Eles estão querendo forçar um ataque, se fazer de vítima. Não vão conseguir. Essa é uma provocação barata. Caia e você perde. Apele e você perde. O Irã sabe disso. A Rússia sabe disso. A China sabe disso. A Índia, com todos os seus idiosincrasias, sabe disso. A Arábia Saudita sabe disso muito bem. Só não cair na provocação. Eles estão apodrecendo. Cara, o Ocidente está com câncer terminal. Você vai dar um murro na cara dele? Ele está com câncer terminal, mas ainda tem um revólver. Antigo. Mas ainda tem.
Você realmente vai dar um murro na cara dele? Não vai. Não vai. A violência não é a solução. A solução é o pagode. Deixa acontecer naturalmente. E vai estar tudo certo. Era só isso. Tenha um bom dia e até logo mais. Hoje à noite nós vamos falar mais sobre isso. Se Deus quiser, né? Claro. É a gente que decide. A vida é uma coisa bem complicada. Fiquem todos muito bem. E até a próxima.